Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Classe de Professores. Estamos hoje começando uma nova série baseada no livro de Gênesis, através da lição da Escola Sabatina. É um privilégio ter você conosco nesta ocasião para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Meu forte abraço, meus cumprimentos a todos os telespectadores desse canal. Há muita gente que nos escreve, gente que nos encontra nas igrejas e agradece e diz que é um assistente fiel desse canal. Eu quero aqui de coração agradecer, não apenas você assistir, mas também divulgar para os demais irmãos, amigos, esse canal que pretende estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja bem-vindo a um novo trimestre e a uma nova fase. Esse trimestre, melhor dizendo, nós estaremos estudando durante 13 semanas o livro de Gênesis. E tudo começa com a criação, e esse é o tema da lição número 1, que é a lição de hoje, desta semana, né? Que nós vamos ter aqui um pequeno estudo, um breve estudo, sobre a criação no texto bíblico. Nós vamos tirar do relato lições sobre Deus, em primeiro lugar, quem é Deus, sobre nós mesmos, quem somos nós, qual é a nossa origem e o que aconteceu conosco no decorrer do período, e vamos também tirar algumas lições sobre a importância da criação para a nossa vida. Que diferença faz crer que Deus é o Criador? Que diferença faz crer que Deus criou esse mundo em 6 dias e no 7º dia descansou? A gente sabe que a Bíblia, ela não é um livro de ciência no sentido amplo das coisas. Porém, a Bíblia contém o relato fiel da origem das coisas, onde Deus é o Criador e nós somos criaturas, feituras dele, né? Então, a primeira lição que tiramos, vai aparecer aí no seu vídeo, o ponto número 1 da lição dessa semana é lições sobre Deus. A reação humana diante de Deus, ela tem a ver com a criação de todas as coisas. E eu me lembro aqui do Salmo 100. É um salmo muito conhecido da Bíblia. No versículo 3 ele diz assim: "Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos." Ou seja, ao reconhecimento de que nós somos criatura, né? "Somos povo seu e ovelhas do seu pasto", diz o salmista, né? Se você volta a Gênesis, então, na primeira frase de Gênesis, nós temos a origem de tudo. No princípio, a palavra Bereshit é uma palavra hebraica que está relacionada ao relato da criação. Depois você tem, no princípio, criou. Criou é o verbo bara. O verbo bara é um verbo para criar que indica criar do nada. Ou seja, é uma criação miraculosa. Porque eu posso tomar uma madeira, uma pedra ou coisa parecida e esculpir isto e criar alguma coisa. Mas eu não estou criando do nada. No caso do verbo bara de Gênesis 1, a indicação é que Deus criou do nada. Ele falou, como diz o texto, e tudo se fez. Ou seja, Deus criou do nada. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão céus e terra aqui indica um contraste entre Deus como Criador, acima de todas as coisas, e o universo criado por Ele. Ou seja, nós não podemos confundir, como fazem, por exemplo, os panteístas, que Deus é tudo, Deus está em tudo, né? Nessa árvore está Deus, nessa planta está Deus, nessa pessoa está Deus. Não, Deus é alguém acima da sua criação, acima das suas criaturas, mas que interage com elas, e nós vamos ver isso no decorrer de Gênesis e logicamente, em toda a Bíblia. Isso é muito claro para nós, né? A palavra Deus aqui, por exemplo, em Gênesis 1, né? Já que estamos tratando nessa primeira parte de o conhecimento ou lições que tiramos da criação sobre Deus, a palavra Deus aqui é muito significativa, é Elohim, né? Elohim é Deus, uma palavra indicando a pluralidade de Deus, né? Não que são deuses, mas é um Deus único, mas que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem Elohim em Gênesis 1, né? E logicamente você vai para Gênesis 2 e aparece então uma outra palavra, um outro nome
mostrando as multifacetas de Deus na Bíblia e na história. E aparece Yahvé, não é? O famoso tetragrama, né? YHWH, aqui na nossa língua portuguesa, assim, traduzido ou transliterado, né? Então, Gênesis 2 já aparece um Deus mais próximo da sua criação, né? Enquanto que em Gênesis 1 aparece o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que fala e tudo se faz, o que chamamos de Deus transcendente na teologia. Já em Gênesis 2, que continua a criação, agora criando o ser humano, né? Gênesis 2 nós temos um Deus mais perto da sua criação, o Deus que toca no barro, o Deus que pega no barro para criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, né? Alguns autores críticos da Bíblia, gente descrente, eles tentam dizer que aí nós temos uma realidade, que a Bíblia, por exemplo, Gênesis não foi escrito por um autor só, que não foi inspirada por Deus, mas que ela é fruto da cultura de diferentes épocas, de diferentes estágios. Então, autores diferentes escreveram baseado nas suas próprias convicções, na sua própria cultura. Não tem nada desse negócio que foi inspirado por Deus. Veja aí o caso, dizem eles. Em Gênesis 1 aparece Deus com um nome e Gênesis 2 aparece Deus com outro nome, né? Eles ignoram que, na verdade, esse é um objetivo teológico do autor, né? De mostrar que Deus, ao mesmo tempo, está longe de nós, é o Todo-Poderoso, é transcendente à mente humana, mas, ao mesmo tempo, é um Deus que pega no barro e está próximo de nós. É o que chamamos de Deus imanente, que cuida de nós, que vela por nós. É esse Deus que nós servimos, que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele é poderoso, o Senhor dos exércitos, ele é o Deus que toma as crianças no colo, como Jesus tomou, e as abençoou. E disse, deixai vir a mim os pequeninos. É o Deus que colocou a mão no barro e fez Adão a sua imagem e semelhança e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, esse é o nosso Deus. Gênesis, todo o livro, e aqui especialmente nós trabalhamos com o capítulo 1 e capítulo 2, ele transparece esse Deus maravilhoso, que é poderoso, mas que ao mesmo tempo cuida de nós, cuida de você e de mim, não é? Agora, há um segundo bloco na lição dessa semana, que é lições sobre nós mesmos, ou seja, sobre o ser humano, né? Gênesis indica, de início, que nós somos criados perfeitos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Isso indica perfeição de caráter, perfeição moral, perfeição física no sentido de simetria, no sentido de saúde, no sentido de inteireza, correto? Agora, essa imagem, essa semelhança do ser criado, a Bíblia diz que para Deus tudo isso, essa criação toda, essa beleza toda, para Deus isso foi muito bom, né? A expressão bom de Gênesis 1, verso 4, verso 10, verso 12, verso 18, verso 21, verso 25 e verso 31, indica aí uma grande verdade, que você e eu não viemos por uma evolução, mas nós já fomos criados completos, perfeitos. Não houve uma evolução, como algumas teorias tentam dizer, que o ser humano veio de espécies mais primitivas e ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Não dá para encaixar isso, por exemplo, com Gênesis 1. E aí está o problema do que chamamos de evolucionismo teísta. Ou seja, você acredita em Deus, mas acredita que a criação foi feita aos pouquinhos, que o homem foi se desenvolvendo, não é? Uma espécie de evolução geral. Não foi assim. A criação foi completa, segundo Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Não é? Para confirmar isto, né, desta criação completa, perfeita, Deus foi além, dizendo lá no verso 31, do capítulo 1, que tudo era muito bom. Ou seja, não apenas o homem, mas todas as obras criadas, a fauna, a flora, tudo aquilo que ele criou. Né? E para completar isso, para coroar isto, no final da criação, Deus criou o sábado como um memorial, como um marco daquilo que era muito bom. O sábado é uma comemoração. O sábado relembra o que Deus fez na criação. E mais tarde encaixa-se também o que Deus fez na redenção. Deuteronômio 5,15 fala do sábado num termo diferente. Enquanto que Gênesis mostra que o sábado está relacionado à criação, Deuteronômio, o sábado está relacionado à redenção ou à libertação do povo de Deus do Egito daquela época.
ok? Então essas são algumas lições no decorrer do trimestre, nós vamos voltar a esses assuntos, mas só para você se entender. Então temos lições em Gênesis na criação sobre Deus, quem é Deus. Depois temos lições sobre o ser humano, quem é o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado perfeito, não é fruto de uma evolução gradativa. Agora, o terceiro ponto e último dessa semana é lições sobre a própria criação, a criação em si, né? Como é que o homem deveria lidar com esta criação? Nós podemos dizer que Deus deu 3 presentes ao criar o ser humano em Gênesis. Primeiro, ele deu um jardim, o jardim do Éden, aquela maravilha, né? Segundo, ele deu alimento, o homem podia se alimentar e usufruir de tudo que Deus havia criado. E terceiro, ele deu ao homem a mulher, e à mulher o homem, né? Deus fez o primeiro casal que nós temos notícia na história, né? Agora, isso também criou responsabilidades diante desses presentes. Aqui é um tópico que é muito interessante e relevante para os dias atuais. A nossa relação com as coisas que Deus criou, com o ser humano e com a própria natureza, né? Então, por exemplo, falando do jardim, o texto de Gênesis diz que era a obrigação do homem cultivar e guardar, Gênesis 2,15. Ou seja, não é uma questão da nossa relação com as coisas criadas, deve ser uma relação respeitosa e, ao mesmo tempo, cuidadora. Nós não podemos destruir, sermos do tipo de pessoa que destrói as coisas de Deus. Assim estamos contrariando a vontade de Deus, né? Um tempo que se fala muito em ecologia, o cristão, o leitor da Bíblia, deve ser a primeira pessoa a ser um exemplo nesse sentido. Sem chatice, sem extremismos, mas ele deve cultivar esse tipo de procedimento, né? Quando fala, por exemplo, do alimento, Deus disse que poderiam comer de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui temos um princípio de obediência, né? Em Gênesis é muito claro isso também. Deus dá tudo, mas retém uma parte para ele. Foi o caso das árvores, do alimento, e também foi o caso do sábado, né? Ele deu 7 dias, 6 para o homem e 1 deveria ser para ele. Quando falou, por exemplo, do relacionamento humano, do homem com a mulher, Deus disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Isso indica de que deve haver uma unidade dentro do casamento. O homem não deve oprimir a mulher, mas a mulher não deve oprimir o homem também. Deve ser algo de mútuo consentimento, baseado, logicamente, na unidade e no amor, né? E eu vou terminar, há muita coisa boa na lição dessa semana, mas você certamente vai aprofundar aí com a sua unidade, deixando uma pergunta no ar, uma pergunta geral que serve para o trimestre inteiro. Faz alguma diferença crer no relato bíblico da criação como algo histórico e não como uma lenda? Há muita gente que diz: não, esse negócio de Gênesis aí é uma lenda. Mas nós cremos que Gênesis é o relato histórico daquilo que Deus fez. Então, faz diferença na nossa vida prática, no dia a dia? Eu creio que sim, porque uma coisa é você acreditar que tudo veio por acaso ou que isso é uma lenda. Aí você vai estar questionando a própria existência de Deus, você vai estar questionando o próprio poder de Deus, o próprio ato criativo de Deus. E se você descrer disso, você vai descrer também da própria salvação que vem de Deus. Então, se Gênesis é uma lenda, o resto da Bíblia tem chances de ser também uma lenda. E aí nós complicamos tudo. Se tiramos a Bíblia da história, do cenário, tudo acaba, não é? É uma coisa para a gente pensar, estudar um pouquinho. Semana que vem a gente está aqui de volta com você. Foi uma alegria tê-lo conosco. Um abraço e até lá.